Saudações Ortopédica FR! Bem-vindos a mais um encontro científico de alto nível, um estudo passivo para estimular você a navegar no livro-texto, já sabendo quais são os pontos fundamentais onde se deve fixar sua âncora. Curta, comente e compartilhe com seus colegas e combine um debate, tipo um clube de discussão ossos do ofício. Estudo em grupo fixa mais, quem ensina aprende mais. Então larga o Instagram e o TikTok e foca no áudio, escutando na academia, no carro, na cozinha ou no repouso do plantão. Hoje, seus colegas de plantão seremos sênior e júnior, e o nosso pontapé inicial para o seu estudo ativo no livro-texto será o tema rabdomiólise. É isso aí. E para mergulhar de verdade nesse tema, a gente precisa, olhar um pouco para a história. Lá na década de 1940, durante os bombardeios da Segunda Guerra Mundial, os médicos militares começaram a notar um padrão bem assustador nas vítimas de desabamentos. Aquela clássica síndrome do esmagamento, né? Exatamente. O pessoal era resgatado vivo dos escombros, os membros estavam esmagados, mas o paciente parecia completamente estável. Só que, horas depois, os rins simplesmente paravam de funcionar, sem nenhum trauma direto no abdômen. Tipo um veneno invisível, né? Uma maré tóxica vinda daquela musculatura lesada. Perfeito. E o que torna isso tão desafiador para o ortopedista ou intensivista é que a destruição muscular não é um evento isolado. A etimologia da palavra até entrega, do grego rábidos para estriado, mus para músculo e lisin para dissolução. É uma dissolução mesmo. O problema não é perder a fibra, mas sim o extravasamento catastrófico de tudo que estava guardado dentro da célula. É aí que entra aquela analogia clássica das fontes. Se a gente pensar na célula muscular como uma represa hidrelétrica, a membrana sarcoplasmática seria a parede de concreto, né? Ela que segura a água e os elementos químicos lá dentro. Sim, e quando essa represa sofre uma solução de continuidade, seja por trauma direto de alta energia ou por colapso de energia mesmo, a água inunda a corrente sanguínea e leva junto detritos pesados e muito tóxicos. Proteínas sarcoplasmáticas, a mioglobina, a enzima creatina fosfoquinase, eletrólitos aos montes, tudo inundando o sistema de uma vez. Tudo de uma vez. E o detalhe celular que realmente diferencia quem entende a fisiopatologia é justamente o colapso energético. Porque, veja bem, a bomba de sódio e potássio e o trocador sódio e cálcio dependem puramente de trifosfato de adenosina para funcionar. Sem o trifosfato de adenosina, a represa perde a energia elétrica que mantinha as comportas de segurança operando certo. Exato. E o que acontece? Um influxo maciço, uma invasão absurda de sódio e cálcio para dentro da célula. Espera, deixa eu puxar um gancho aí para não confundir quem ouve. O sódio entra na célula e, pela lei da osmose, arrasta a água junto. Isso explica perfeitamente aquele edema celular severo e o inchaço do membro na prática. Mas, e o cálcio? O cálcio intracelular é o grande gatilho da contração. Se a célula não tem mais energia para nada, como esse excesso de cálcio age? O músculo tenta contrair até morrer. Cria-se um ciclo vicioso letal, sabe? O cálcio entra, se liga à troponina e expõe os sítios de ligação da actina para a miosina. O músculo entra numa contração miofibrilar contínua. Ele acaba gastando o restinho quase nulo de trifosfato de adenosina que ainda tinha, só tentando relaxar. Um verdadeiro rigor mortis com a célula viva. Justamente. Mas o dano não para aí. Esse cálcio hiperativo lá no citoplasma estimula enzimas degradativas, tipo as fosfolipases e proteases, dependentes de cálcio. A célula basicamente comete autólise, começa a digerir a própria membrana por dentro. E aí na fase de reperfusão, quando o sangue volta a fluir, lava esse lixo todo para o resto do corpo. O que nos leva direto para uma daquelas pegadinas clássicas de prova do título de especialista, o famoso paradoxo do cálcio. Nossa, essa é certeza de cair. Demais. O paciente com rabdomiólise tem hipocalcemia na fase inicial do quadro e, mais tarde, hipercalcemia. Quem lê superficialmente acha que o livro-texto errou, mas a lógica celular que você acabou de explicar resolve a matemática da coisa, né? Resolve perfeitamente.
Quando a membrana celular colapsa na fase aguda, o cálcio que estava circulando livre pelo sangue é sequestrado para dentro dessa musculatura inflamada. Ele migra e precipita lá no tecido. O resultado sistêmico é uma queda abrupta, a hipocalcemia severa. A represa engole o cálcio. E depois? Dias depois, na verdade, a fase de recuperação começa. Os macrófagos limpam aquele tecido e as células destruídas liberam todo aquele cálcio de volta para o espaço extracelular e para o sangue. É a hipercalcemia de rebote. Sensacional. Bom, tendo essa fundação celular muito clara, a gente precisa olhar para a etiologia. O espectro se divide muito bem em causas traumáticas e não traumáticas. O trauma é nossa praia, né? A ortopedia clássica. Sem dúvida. A síndrome do esmagamento responde por 30% a 50% dos casos traumáticos. E os dados deixam bem claro que adultos são muito mais suscetíveis e têm maior mortalidade que crianças nesse cenário. E tem também aquela isquemia por imobilização prolongada. Aquele paciente idoso clássico que sofre uma fratura do fêmur proximal, cai no chão de casa e fica lá caído por 12, 24 horas. Um cenário frequentemente esquecido na correria. A compressão constante do próprio peso corporal supera a pressão de perfusão capilar. O músculo entra em isquemia profunda simplesmente pelo peso. Isso. E quando o resgate tira o paciente de lá, a reperfusão lava o conteúdo tóxico, exatamente como se uma viga tivesse esmagado a perna dele. Agora, entrando nas causas não traumáticas, o radar diagnóstico tem que estar calibradíssimo. Medicamentos são os grandes vilões, com as estatinas liderando o ranking. As estatinas podem gerar desde uma mialgia mais inocente até uma miopatia autoimune necrosante, dramática. E não podemos esquecer das toxicidades sistêmicas. A intoxicação por cocaína, por exemplo, é devastadora. É extremamente trombogênica, né? Muito! Aumenta a endotelina e derruba o óxido nítrico, criando uma isquemia muscular secundária e vasoconstrição periférica severa. Temos também as anfetaminas, sepse agressiva por estafilococo áureo e aquelas miopatias congênitas silenciosas, sabe? Indivíduos com traço falciforme ou doenças de armazenamento de glicogênio. Exato. Uma atividade física rotineira pode ser o gatilho para rabdomiólise nessas pessoas. Deixa eu cruzar esses dados com o ambiente da unidade de terapia intensiva. Pensa naquele paciente num pós-operatório ortopédico complexo, politraumatizado, sob ventilação mecânica. De repente, o laboratório mostra uma acidose metabólica brutal. A gente precisa acender o alerta para a síndrome da infusão do propofol, certo? Com certeza. O propofol, numa infusão prolongada, atua direto na mitocôndria. Ele desacopla a fosforilação oxidativa. O oxigênio chega certinho, mas a célula não consegue fabricar o trifosfato de adenosina. Uma falha de energia fabricada pelo remédio. E ter esse nível de suspeição clínica nos leva diretamente ao maior mito do pronto-socorro, o falso triângulo da rabdomiólise. Ah, a famosa tríade clínica. Pois é, a teoria fala em dor muscular, fraqueza proximal e urina cor de chá escuro. E isso é uma armadilha perfeita porque a tríade completinha aparece em menos de 10% dos pacientes. Quase ninguém, né? Sim. Só metade tem dor muscular documentada e só uns 30% chegam até a urina escura. Se o médico ficar esperando a tríade se formar, o paciente evolui para as piores complicações. Basear a conduta nisso é erro grosseiro. O diagnóstico exige focar no laboratório, na enzima creatina fosfoquinase. E para ser bem rigoroso, estamos falando da isoenzima músculo-músculo, que é altamente específica. A famosa CKMM. E o corte de diagnóstico? O diagnóstico fecha quando os níveis sobem mais de 5 vezes o limite normal superior. Valores acima de 1.000 unidades por litro. E quando passa de 5.000, é risco máximo de lesão renal aguda. E aí entra um recurso que toda emergência tem. A fita reagente de urina, o exame tipo 1. E as fontes trazem um alerta fenomenal sobre ela. A fita funciona tipo um alarme de fumaça barata no teto da cozinha. Ele apita enlouquecidamente, mas não diferencia se é fumaça de um bife queimado ou se a casa inteira está pegando fogo. Ótima analogia. A fita dá falso positivo para sangue
tanto com hemoglobina quanto com mioglobina. Isso. E se a fita não diferencia as proteínas, como o plantonista resolve esse quebra-cabeça na madrugada? A química explica, sabe? O agente peroxidase da fita reage à presença do grupamento M. Como as duas proteínas têm M, a pita é igual. A diferenciação crucial e rápida exige a urinálise microscópica. O sedimento urinário. Exato. Se a fita apita positivo para sangue, mas você olha no microscópio e não tem glóbulos vermelhos intactos, não tem hemácias, o diagnóstico inclina totalmente para mioglobinúria. É o pigmento solto sem a célula. Matou a charada. Agora, diagnosticado, precisamos entender como essa doença cobra a conta. A lesão renal aguda ocorre em 10 a 50% dos casos críticos. E não é só mioglobina entupindo o rim. Tem um mecanismo triplo aí, né? Sim, o primeiro pilar é a hipovolemia. O músculo esmagado vira uma esponja e puxa litros de plasma lá para o terceiro espaço. Essa perda brutal de volume ativa o eixo renina-angiotensina-aldosterona na mesma hora. O que faz uma vasoconstrição estranguladora na arteríola renal. E depois? Depois vem a toxicidade direta. A mioglobina entra na célula tubular proximal e o ferro do grupamento M catalisa o estresse oxidativo, literalmente destruindo o epitélio. E o terceiro pilar é a obstrução mecânica. É aqui que brilha a famosa uromodulina, a proteína de Thom-Horsfall. Perfeito. No ambiente ácido do túbulo, a mioglobina precipita, se liga fortemente a essa proteína e forma cilindros pigmentares densos que bloqueiam os túbulos distais. E o M ainda rouba o óxido nítrico, aprofundando a isquemia. O envenenamento completo. E puxando para o osso e a cirurgia ortopédica, a mioglobina não trabalha sozinha. A síndrome compartimental é o desastre local que retroalimenta a falência sistêmica. Com certeza. O líquido que vaza para o terceiro espaço incha o músculo dentro daquelas fáscias inelásticas lá na perna e no antebraço. O inchaço não tem para onde ir. A pressão compartimental vai subindo. Chegou num manômetro marcando mais de 30 milímetros de mercúrio, acabou a conversa. O fluxo capilar zera e a conduta é fasciotomia descompressiva imediata. Se não abrir a fáscia, o músculo necrosa e o ciclo nunca mais para. E os textos de aprofundamento mostram uma terceira complicação sistêmica severa e muito negligenciada, a coagulação intravascular disseminada. O M livre circulando é um agente trombogênico violentíssimo. O paciente começa a formar microtrombos em toda a microcirculação capilar, né? O corpo gasta todos os fatores de coagulação, consome as plaquetas e, de repente, o tempo de protrombina aumenta e o fibrinogênio despenca. O paciente tem sangramento espontâneo e, ao mesmo tempo, está trombosando tudo por dentro. Um caos total, por isso o manejo tem que ser agressivo e antecipatório. As evidências mandam focar em expansão volêmica, manipulação do pH e diurese forçada. O objetivo é diluir o pigmento. A recomendação fala em hidratação agressiva, de 10 a 20 litros de cristalóide nas primeiras 24 horas num politraumatizado. E o sucesso não é medido pela pressão arterial em si, mas em manter o débito urinário robusto entre 200 e 300 mililitros por hora. Mas qual cristalóide usar? As diretrizes têm uma controvérsia muito boa sobre isso. Se a gente usa a velha solução salina 0,9% aos litros, a gente esbarra na química. Ela causa acidose hiperclorêmica por excesso de cloreto. E como você acabou de dizer, a acidez no túbulo é exatamente o gatilho que faz a mioglobina precipitar e se ligar à proteína de Thom-Horsfall. Causar acidose é chutar contra o próprio gol. Exatamente. A alternativa seria o Ringer lactato, mas tem aquele medo histórico, porque o Ringer tem potássio na fórmula e o paciente com rabdomiólises já chega com hipercalemia aguda pela destruição muscular. Mas os estudos mais recentes derrubam isso. Não é. A quantidade de potássio do Ringer é mínima, perto do que o músculo morto solta, e não deixar o rim acidótico salva a função renal, ajudando a excretar logo esse potássio. E sobre o bicarbonato de sódio na veia, para alcalinizar a urina. A ideia do bicarbonato é manter o pH urinário sempre acima de 6,5. A mioglobina fica solúvel e o ácido úrico vai embora fácil. Mas tem um aviso gigante aí. O pH sérico. Isso. Tem que monitorar a gasometria.
Se o pH do sangue passar de 7,5, o paciente pode fazer tetania severa ou até convulsionar. E já que falamos em hipercalemia, tem a grande armadilha do gluconato de cálcio intravenoso na emergência. Vê o potássio alto, vê o cálcio baixo, dá cálcio para estabilizar a membrana. Só que na fase aguda, esse cálcio que você injeta é imediatamente sugado pelo músculo morto. Parece que não fez efeito nenhum. Mas quando o paciente vira a chave para a fase de recuperação, o músculo cospe de volta o próprio cálcio e mais todo o cálcio venoso que você injetou. O rebote da hipercalcemia é brutal. A regra é estrita, cálcio só para paciente com alteração visível no eletrocardiograma, tipo onda T apiculada ou alargamento do QRS. Sem isso, cálcio é proibido. Perfeito. Para fechar as drogas, o manitol a 20%. Como diurético osmótico, ele é ótimo na teoria, lava os cilindros, aumenta o fluxo, mas o limite entre salvar e matar com manitol é a volemia, né? Sim, o rim tem que mostrar que está operando antes de receber manitol. A hidratação tem que rolar até o débito urinário chegar a pelo menos 20 ml por hora. Se o paciente estiver em anúria completa e você infundir manitol, é tragédia na certa. O manitol não é filtrado. Fica no sangue sugando água das células boas para dentro dos vasos e o paciente faz um edema agudo de pulmão fulminante. Um xadrez bioquímico pesadíssimo, sabe? Entender os mecanismos finos e não só reagir a sintomas é o que salva o rim no final das contas. Sem dúvida. Isso tudo nos deixa com uma reflexão provocativa, que vai além de bomba de infusão e eletrólito. Se a gente pensar bem, o corpo é um conjunto de represas. A maioria de nós precisa de um prédio caindo em cima para romper as células musculares. Mas e as genéticas ocultas? O pessoal com traço falciforme ou doença de McArdle, a represa deles já é estruturalmente rachada. Exato. Para eles, um simples treino brutal numa tarde quente, sem estar bem hidratado, pode ser o terremoto suficiente para inundar o sangue com toxina. Reconhecer que o mesmo gatilho muda dependendo da biologia de quem o recebe é fascinante. O papo tá bom, mas agora que você fez o estudo passivo, tá na hora do estudo ativo. Pegue uma folha e tente escrever tudo o que você lembra de memória. O que você esqueceu são os pontos fracos onde deve reforçar. Ouça de novo quantas vezes for necessário e depois tente ensinar a um médico interno. E, finalmente, você vai para o livro-texto com o mapa e a bússola, bem orientado. Bem, por enquanto é só, pessoal. Hasta la vista. We will be back. Bye bye.